Manhã Cidade. Entrevista. No Cidade Entrevista de hoje, nós recebemos aqui os médicos assistentes técnicos periciais Juan Henrique Gomes e Leonora Loyola Gomes. Vamos falar sobre erros médicos em perícias. E como essa perícia médica e as etapas mais decisivas desse processo, né, Vitor? Então, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Cidade. A minha primeira pergunta, antes da gente entrar nos detalhes de como é realizada essa perícia em caso de suspeita de erro médico, né, nas investigações, é de como é a relação de vocês com o Conselho de Medicina. Porque a gente sabe que é um conselho muito corporativista, e realmente tem aquelas investigações administrativas dentro das unidades médicas e dificilmente a gente fica sabendo o desdobramento disso. Os fatos acontecem, tem a suspeita, a polícia vai entrar no caso e o estabelecimento vai fazer um procedimento administrativo. Vocês trabalham independentes? Vocês são, de alguma forma, não sei se a palavra é essa, mas vistos meio que de lado pelo conselho, porque os médicos são todos muito unidos. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Queremos agradecer muito a oportunidade a todos os ouvintes que estão aqui sintonizados nesse programa maravilhoso para esclarecermos um tema que é de alta relevância e nós vamos estar falando passo a passo. Bom dia também a todos os ouvintes, e estamos aqui para ajudar a esclarecer um pouco sobre esse tema. E referente à sua pergunta, nós temos uma alta relação com o Conselho Federal de Medicina, né, que é o CFM, e também com o CREMEP, que é o regional aqui em Pernambuco, porque o Conselho ele tem justamente a excelência de, em casos, né, de um suposto erro médico, obviamente o Conselho tem esse interesse em esclarecer o que realmente aconteceu. E muitas vezes até para a defesa, não é? Que seja do réu, que aí nesse caso torna-se um médico, ou até mesmo do autor, que é aquela pessoa que entrou com aquele processo referente a um suposto erro médico. Possível, no caso, né? Então, nesse cenário, o Conselho Federal de Medicina, né, é o mais interessado. É o mais interessado porque justamente preza muito pela excelência dos atendimentos prestados a nível nacional. A minha pergunta foi dentro do senso comum, né? O que as pessoas falam, né? Não vai dar em nada, né? E, na verdade, isso é de interesse do Conselho. Sim, e quanto à questão da nossa relação por estar prestando esse serviço com os demais colegas da classe, por ser um serviço que tem a característica de análise técnica e total imparcialidade, então o colega que está sendo avaliado por um serviço de perícia técnica, ele tem total segurança e até muitas vezes se sente mais seguro em ter essa avaliação. Então não existe essa desconfiança em o papel do perito estar sendo tendencioso, podemos dizer assim. Perfeito. Para a gente compreender, estamos falando sobre erro médico. O que se enquadra nessa categoria? O que é um erro médico? Bom, um erro médico basicamente é quando se tem uma ação, né, que ultrapassa os seus limites, seja ela, né, por falta dessa ação, ou seja ela muitas vezes por uma ação que ultrapassou aqueles limites da normalidade. Para a gente caracterizar o erro médico, nós temos que ter 3 pilares que são importantes. Primeiro, tem que ter a ação do profissional, tá? Ou até mesmo a falta de ação. Isso entra 3 conceitos que são importantes para essa característica. Primeiro entra a imperícia. O que é imperícia? Basicamente é quando você não tem a técnica, é quando você não tem a aptidão para fazer aquele determinado procedimento. Entra a imprudência, né, que é quando você deixa de realizar aquele procedimento. Como, por exemplo, chegou um paciente, está infartando e, por exemplo, o médico não foi prestar o seu atendimento, né? E existe também, além da imperícia e da negligência, existe outro conselho muito importante que eu queria que a doutora pudesse aí estar falando. Então, ele esclareceu imperícia, negligência e tem a imprudência, quando nós realizamos aquilo que não temos um caráter técnico para realizar, ou seja, eu sou da especialidade de ortopedia e ali eu realizo algo da especialidade, por exemplo, de ginecologia.
E aí eu sou um médico, eu tenho capacidade técnica, mas dentro daquela área não me permitiria ser feito aquele possível procedimento que pode gerar um dano. E aí entra o outro pilar muito importante para a caracterização do erro médico, que é haver um dano. Ou seja, tem que ter uma ação, tem que ter um dano naquela pessoa, que no caso seria o paciente, e o terceiro, que é o mais importante de todos, tem que ter um nexo causal. O que é um nexo causal? É realmente a gente comprovar que aquele dano que aquele paciente sofreu, não é? Ou que aquele autor sofreu, realmente está caracterizado devido à ação médica, que seja por falta de conhecimento, que seja quando ele ultrapassou os limites ali que ele deveria ultrapassar, seja por omissão. Então, esses 3 pontos ou esses 3 pilares, ele realmente caracteriza o que é o erro médico. O que a gente vê muito nas reportagens, né, que é onde a gente percebe mais essas suspeitas, que é alguém dizendo que chegou no hospital, num posto de saúde, enfim, numa emergência, e não foi atendido, ou o procedimento foi feito de forma errada. A partir desse momento, né, quantos por cento, não sei se a gente consegue mensurar, vira um processo e como é esse processo, né? As pessoas denunciam numa delegacia normal, procuram uma polícia ou já procuram a unidade? Como é esse passo a passo para que chegue ao trabalho de vocês? Bom, é uma pergunta muito importante. Primeiro, se perguntou sobre os números, né? E é importante destacarmos isso de uma maneira muito bem evidente. Por quê? Porque nós temos um aumento assim, alarmante de processos, né? Se a gente comparar a atual década com a década passada, nós tivemos um aumento de 1.600%. Nossa. É muita coisa, né? Comparado à década passada, de casos, né, e de processos dentro da esfera judicial. As pessoas estão levando adiante, Isso. Não estão ficando só naquele momento da notícia, né? O dado mais recente que nós temos de processos é entre 2023 a 2024, que nós tivemos um aumento de 501%. Foram quase 800 mil processos a nível nacional referente a processos por suposto erro médico. Tá? Então, referente aos números, é um tema muito atual, é um tema muito recente, e eu acredito que a outra pergunta foi sobre o passo a passo, né, que tem que se haver a partir do momento em que há a suspeita de um suposto erro médico. No caso que é o autor, né, aquele paciente, estamos falando, né, que entende que sofreu um dano frente à ação daquele profissional médico. Então, a partir daí, ele vai procurar a justiça, certo? Ele vai alegar qual foi o dano que aquele profissional médico, ele realizou. Quando eu falo profissional médico, é quando esse dano é extremamente estricto sensu relacionado ao médico. Mas esse dano também pode estar correlacionado ao prestador de serviço, ao plano de saúde, a outros profissionais também que prestam serviço como fisioterapeutas, enfermeiros, enfim. Então, todos esses, o paciente entendendo que sofreu dano frente a alguma ação dele, algum socorro, questões não só físicas, mas também psíquicas, estéticas, que é o que está bem alta, certo? Moral. Ele vai entrar com esse processo frente à justiça, solicitando, afirmando esse dano que recebeu. E aí, a parte médica, que vai ser, no caso, o réu, ele também vai ter sua defesa. Então, ele vai contrabater aquelas alegações que aquele paciente, aquele usuário, em termos de planos de saúde, enfim, está alegando contra ele. Fazendo isso, ele vai... a parte que está alegando, no caso, o autor desse processo, ele vai contrabater aquela negativa médica de estar se defendendo, podemos dizer assim, daquela acusação. E a partir daí, entra a pessoa do juiz que vai sanear essa... E aí, o juiz vai sanear pedindo o quê? A análise técnica do perito judicial. Então, é aí onde entra a ação do perito judicial. Justamente, referente, eu acho que esse passo a passo é muito importante as pessoas entenderem. Quando se há uma suspeita de um suposto erro médico, o primeiro ponto que se tem que fazer é quem deve procurar, onde deve procurar. Eu acho que é essa dúvida. Passa pela polícia, não?
Olha, tem que ter um boletim de ocorrência? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa que teve que se sente lesado nesse sentido, então o primeiro ponto que ele deve procurar um advogado, né? Como a doutora acabou de falar, esse advogado vai entrar com ação direto no TJ, aqui no caso de Pernambuco, TJPE, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Uma vez entrando, né, com esse processo, nós temos duas classes de processos que basicamente são evidentes dentro desse suposto erro médico, que é aquela pessoa que já pede direto a indenização, que são as ações indenizatórias, e tem a outra classe, podemos dizer assim, de ação, que é basicamente por antecipação de provas. Quando nós temos a ação que é indenizatória, o paciente, né, que no caso ali ele é o autor daquele processo, ele vai entrar diretamente solicitando ao juiz quais são os danos que ele recebeu e o valor que ele quer em cima daquilo ali. Então, assim, vai depender muito do dano também que esse paciente recebeu. Se é um dano que vai deixar a pessoa, por exemplo, incapacitada pro resto da vida, porque tem um dano temporário, tem um dano que não tem tempo, é atemporal, enfim. Então, uma vez que ele entra com essa ação dentro do processo indenizatório, ele já vai logo pedir, olha, eu sofri tal tipo de dano, então por esse dano eu estou solicitando aqui X%, né, do que eu investi, ou enfim, e aí por diante. É como a doutora falou, nesse momento é onde o juiz ele vai ouvir tanto o réu quanto o autor, e aí no momento em que ele ouve os dois, né, entre as suas defesas, e aí no caso é quando entra agora o saneamento do processo, que é quando o juiz vai basicamente dizer assim, não, já ouvi vocês dois, mas agora eu preciso de uma prova técnica minha, pessoal. É aonde entra a perícia judicial. A perícia, o perito do juiz é os olhos do juiz, né? A gente sempre costuma dizer, o perito judicial, ele é um profissional, gente, totalmente imparcial. O perito judicial, ele não tem parcialidade com ambas as partes. Ele está ali de forma técnica, de forma fundamentada, vai avaliar os autos, ou seja, aquilo que está no processo. Pode ser uma perícia que ele vai fazer de forma direta, ou seja, quando ele avalia a pessoa, ou até mesmo de forma indireta, quando não se tem a análise diretamente da pessoa, né? Por exemplo, uma pessoa que faleceu, né? Um caso que já se passou, né? Esses casos eles se dão principalmente no período que nós chamamos de período prescricional, ou seja, justamente aquelas pessoas que receberam esse dano nos últimos 5 anos, né? Após 5 anos desse período prescricional é quando há as exceções, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um dano, ela há, por exemplo, há 7 anos, mas ela não sabia que sofreu aquele dano, por exemplo, há 7, 10 anos, por exemplo, foi deixado ali um material cirúrgico, né? Ela não sabia que tinha um material cirúrgico, que depois de 7, 8, 10 anos isso complicou. Então, nessas exceções, né? Então, no caso, pode sim voltar ao processo. Então, uma vez que faz a perícia médica, agora o juiz, né, ele vai realmente dar ali a sua sentença, a sua conclusão. O importante aqui, só para a gente fechar essa fala, é a gente fazer a diferenciação entre o que é o perito judicial, que é aquele médico que são os olhos do juiz, né, e entre o que é o assistente técnico. O assistente técnico, ambas as partes podem contratar, tanto o réu, que no caso é o médico, quanto o autor, que é quem está pedindo aquele ressarcimento dos seus danos. E esse assistente técnico vai dar, de certa forma, uma assessoria particular. Ele pode impugnar o laudo do perito judicial, ele pode dizer que concorda, ele pode dizer que não concorda. Então, ambas as partes podem ter. O assistente técnico é esse o nosso trabalho, né? Nós somos tanto perito judicial quanto também assistente técnico, né? Onde nós prestamos essa assessoria para estas pessoas que estão enfrentando esses processos, porque, obviamente, quem trabalha na área do direito não tem um conhecimento técnico fundamentado médico que o assistente técnico tem. Então, é onde nós auxiliamos esses processos. E uma vez passando por todo esse passo a passo, no final ali o juiz vai dar a sua sentença. Doutor Juan Henrique Gomes, doutora Leonora Loyola Gomes, conversando conosco aqui, médicos assistentes técnicos periciais. Queria fazer uma pergunta do seguinte: a gente já deve ter, todo mundo já deve ter ouvido esse tipo de caso.
pessoas que foram tratadas com um certo diagnóstico e depois de algum tempo, apesar de tratamento medicamentoso, procedimentos, foram para um outro especialista e lá se diagnosticou algo diferente. Então você não tem isso. Não deveria estar sendo tratado para isso. O seu problema é outro. Isso também se enquadra como um erro médico ou não? Um erro diagnóstico. A senhora estava sendo tratado para a doença X, mas eu não tinha X. Era um erro do meu médico. Eu tenho Y. E agora eu passei por esse tratamento medicamentoso, passei um tempo achando que eu tinha essa doença, mas eu não tinha. O que eu tinha era outra coisa, ele não soube identificar. É erro médico também? Se essa alegação, né, for comprovada que realmente o primeiro tratamento foi em virtude de uma doença que aquele paciente não apresentou, sim, se houver nexo causalidade, né, desse tratamento de forma errônea, sim. Porém, existem cursos de doenças que iniciam-se de uma forma e complicam e necessitam de outro tratamento. Então, tem que se deixar isso bem claro. Realmente foi um erro diagnóstico ou foi uma mudança do curso da doença e necessitava-se de outra abordagem terapêutica. Então, o nexo causalidade, então isso vai ser reunido, questões de quais fármacos foram utilizados, quais exames foram realizados ou deixados de realizar para que obtivesse aquele diagnóstico que tivesse sido aplicado aquele tratamento. Então, é uma série de que vamos avaliar para realmente entender se aquela alegação foi realmente um erro. A gente, de primeira, a gente não diz, não, está errado, não está. Porque o perito, justamente, em se tratando de ser médico, a gente tem um conhecimento técnico, mas nós não podemos lidar com a nossa opinião. Por exemplo, eu, como médico, nessa circunstância, eu faria tratamento A ou B. Não, a gente vai entender se realmente, naquele período, aquele tratamento, aquele paciente necessitava dele e, a depender do curso da doença, poderia ter se aplicado outro tratamento ou outra abordagem, seja ela cirúrgica, enfim. É muito importante só a gente bater mais uma vez nessa tecla, que para dizer que foi um erro médico, tem que haver aqueles 3 pilares. A ação ou a falta de ação, tá? Que entra aqueles 3 conceitos: imperícia, negligência e por diante. Tem que se haver o dano e esse dano tem que ser comprovado, ou seja, tem que ter nexo causal, que realmente foi por uma ação ou uma falta de ação médica. Como é que vocês conseguem, agora falando bem sobre o trabalho de vocês, identificar? Porque se foi no momento que aconteceu ali uma emergência, uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, aconteceu, né? Como é que vocês conseguem voltar a esse mesmo cenário? Né? Olhar do prontuário, como é que estava naquele dia, se tinha muita gente, se não tinha, se o médico estava sobrecarregado, se não estava. Muito detalhe, né, que precisa ser apreciado. Uma pergunta assim, excelente, né? Para isso existe o que nós chamamos de documentos médicos. Como, por exemplo, o prontuário, que eu acho que é o ponto mais importante. Lá deve ter todos os detalhes que foram feitos em relação a esse paciente. O prontuário, nós queremos destacar que não é um documento do médico. O prontuário, ele é um documento do paciente, tá? Que é preenchido pelo médico. Ali no prontuário é a prova judicial, certo? É ali onde deve se haver as comprovações, porque quando nós vamos avaliar o que nós chamamos de avaliar os quesitos, avaliar os autos, justamente nós queremos avaliar o que aconteceu durante aquele tempo, né? Durante aquele lapso de tempo. E justamente aí é onde nós vamos, através de uma perícia muito bem detalhada, minuciosa, onde nós vamos fazer a avaliação. O principal documento é o prontuário. Quanto tempo demora mais ou menos, doutores, um processo desse? A perícia? A perícia ou o processo em si? Não, perdão. A perícia. A perícia, ela, uma vez que, se for uma perícia judicial e o juiz já solicita, ela demora um pouquinho ali de tempo para ocorrer durante o processo, que são principalmente nas ações indenizatórias, é aquela que o paciente já pede direto a indenização. Mas lembra que eu falei que existe outro tipo de ação, que é a antecipação de provas. Isso é muito importante. O que é antecipação de provas? É quando eu digo, olha, vou dizer assim ao magistrado, acho que sofri um determinado dano, então eu quero primeiro, antes de pedir uma indenização, eu quero comprovar que realmente aquilo aconteceu. Por isso que se chama antecipação de provas.
Nesse cenário, não vai demorar aquela questão de bate e rebate entre o réu e o autor. Nesse caso, já começa logo o processo praticamente com uma perícia. Então, o paciente quer provar diretamente com uma perícia. Então, nesses processos, por antecipação de provas, é mais rápido a perícia do que... O tempo de exame do perito. O perito se coloca ali para analisar. Quanto tempo ele leva para chegar ao laudo? Aí onde está. Vai depender de quanto aparato a gente tem para avaliar esse caso. Porque existe o prontuário médico, como o doutor falou, sim, mas a gente pode avaliar o contexto, por exemplo. Esse paciente sofreu esse dano, uma parada cardiorrespiratória, chegou e não tinha a medicação naquele momento. Então, a gente vai ter que fazer um apanhado desde o momento que o paciente chega naquela unidade, ao que tinha para fazer aquele socorro, se a demanda estava, o ambiente estava... Esse cenário exatamente, também conta. todo o cenário conta. A gente, que é o estricto sensu. Exatamente, né? todo o cenário conta. Tudo. Sim, e aí a pergunta ele está perguntando se a gente faz essa perícia, por exemplo, em 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? Então, vai depender de que a acusação está sendo feita, em que cenário foi realizado, se foi em um cenário cirúrgico, se foi um cenário emergencial, se foi uma cirurgia programada, por exemplo, e que foi deixado de ser realizado algumas questões protocolares, como, por exemplo, o parecer cardiológico. O paciente realizou uma cirurgia que não foi de emergência, foi uma cirurgia programada, e não constava o parecer cardiológico dentro daquele prontuário dele. Nesse processo, isso envolve apenas a análise documental ou também tem que ter ali o contato direto com o paciente? O exame no paciente? Pronto. Existem perícias que vão ser... A gente vai ter que avaliar também o paciente, não só o exame físico dele, mas também a fala dele, do que aconteceu, como foi que estava no dia, em que momento ele procurou esse atendimento. Então, a gente faz um apanhado, né, uma linha do tempo, desde que esse paciente procurou esse atendimento, como estava o dia para ser realizado aquele atendimento, seja ele emergencial, seja ele programado, quais documentações são exigidas e que foram apresentadas naquele momento, se emergencial, se programado. E então, a partir daí a gente avaliar de forma técnica. Então, pelo jeito, até uma pressão que o paciente teve, uma elevação de pressão, sim, que foi desconsidera, tudo isso é visto. Exatamente. Desde o momento de acolhimento, de recepção desse paciente, se ele foi atendido num momento ali de estresse, que a resposta, né, que foi proferida para ele causou um impacto dele não descrever totalmente. Eu fui maltratado pelo profissional quando eu cheguei, ele disse que não tinha mais ficha, ou enfim, tudo isso, toda a cena, toda a trajetória, para que esse dano seja realmente comprovado, a gente avalia. Hoje, qual é o erro médico mais comum? Bom, dentro do contexto de todos os casos, nós temos uma área da medicina que é onde é campeã, podemos dizer assim, de processo, que é a área da ginecologia obstetrícia. Essa área é a área número 1 Violência hoje. Obstétrica é? Sim, inclusive, sendo ela a área que está mais, né, processada, podemos dizer assim, existe hoje aquele programação de parto. Então, antigamente, a paciente chegava e via-se que ela tinha uma dilatação X e aí já iniciava o processo de indução do parto. Hoje, isso não mais é permitido. Hoje, se é preconizado que exista um acompanhante, ou seja, uma contraprova dessa paciente que vai estar ali sendo submetida, seja ela um parto normal, seja ela uma cirurgia cesariana. Então, tudo isso, tendo em vista que é uma área que foi muito no decorrer dos anos, né, processada por esses casos, existe justamente a violência obstétrica, agora ações para que isso seja evitado, para que gere menos dano, né, menos processos, podemos dizer assim, nesse contexto. Outra área que também está em alta é a área da estética, que está em alta. O perito tem que ser especialista nessa mesma área também ou não? Nem sempre, tá? Nem sempre. Isso aí é uma pergunta muito importante. Como eu falei, né, o perito precisa primeiro ser médico, tá? E ali, muitas vezes, por exemplo, no caso de peritos... É uma especialização, é? Olha, veja, nós temos como especialização a medicina legal. Né? Que entra a área da perícia. Só que aí tem uma resolução, inclusive,
do STF, que o médico por si só, com sua formação, ele por si, ele pode atuar dentro dessa área, ou como auxiliar de justiça ou como assistente técnico. Tá certo? Concursado? Não. Nem sempre, tá? Tem algumas exceções, mas aí, principalmente o auxiliar da justiça, ele tem, podemos dizer assim, por exemplo, eu tenho uma inscrição lá, né? Tenho uma inscrição aqui em todas as varas de Pernambuco, seja no Tribunal de Justiça, seja na área também federal, né? Principalmente para aqueles processos previdenciários, seja nos processos também trabalhistas. Então, nós temos a inscrição diretamente nessas varas. Isso, ser um profissional médico e ter o seu conselho, né, no registro CRM ativo. E a gente pode trabalhar em todo o território nacional. Então, nós nos inscrevemos em todos os tribunais do país. Então, com o crescimento de casos, as pessoas levando adiante, realmente não só dizer, vou processar naquele momento de fúria acalorada, né? Porque geralmente depois que tem os desdobramentos, a pessoa vai deixando de lado. É igual a fila de banco, né? A pessoa reclama na fila de banco, depois que é atendido, raramente se vai ao PROCON dizer que passou mais tempo na fila. Exatamente. Então, que bom que as pessoas estão levando adiante, né? Isso é sinal de informação, isso é muito importante. Isso é bom para o paciente, isso é bom para o médico, isso é bom para outras pessoas que vão se consultar com esses médicos para poder depois fazer uma busca e se sentir mais seguro. Lembrando que processo, não já disse, ele está em processo, né? Porque às vezes você puxa ali no Google, tem um monte, eita, fulano tá respondendo processo na justiça. E, na verdade, é um caminho comum, né, tradicional. E, assim, é muito importante as pessoas entenderem que nós somos da classe médica e quem atua na área da perícia tem imparcialidade. Ele não tem lado para isso, tá certo? Nós não temos o lado do paciente, nós não temos o lado do médico, nós temos o lado da justiça, nós temos o lado da verdade. E todas as decisões que são tomadas de acordo com a medicina baseada em evidências. Tá? Então, justamente isso, a importância, né, para que cada vez mais o médico, né, ele possa atender com excelência, ele possa atender de forma mais tranquila também, porque muitas vezes o perito, né, quando tem um laudo bem fundamentado, prova ao contrário, né, prova que aquele médico estava certo. Né? Então, isso é a importância de você ter, por exemplo, um assistente técnico no processo seu, né, que vai justamente guiá-lo, vai justamente orientá-lo, e muitas vezes aquilo ali pode ser ou provado, né, ou dizendo que realmente houve, ou pelo contrário, dizendo que não houve. Então, isso aí é muito importante, por isso que o perito, ele é totalmente imparcial. Perfeito. Juan Henrique Gomes, Leonora Loyola Gomes, médicos, assistentes técnico pericial, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi uma ótima conversa. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós agradecemos a oportunidade e parabenizamos a Rádio Cidade, todos os ouvintes, né, da Manhã Cidade, por esclarecer para as pessoas um tema de alta relevância, né, estamos sempre à disposição. E muito atual. É isso aí, muito obrigado, doutor. 7h55. Manhã Cidade. Não saia daí, ainda tem muito Manhã Cidade depois do intervalo. Cidade FM 7h55.